para muitos vitorianos pode surpreender a candidatura de um ex-jogador, ex-treinador. O que é que o levou nesta altura a prontificar-se a ajudar o clube agora num novo papel como candidato à liderança do Vitória? Antes de mais, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui a falar contigo e a falar para os vitorianos. Acho que aquilo que me moveu a avançar com esta candidatura é uma coisa que está comigo há muitos e muitos anos, desde que nasci. É o amor ao Vitória. O Vitória vive tempos difíceis. Toda a gente se percebeu que o Vitória, neste momento, vive uma grave crise financeira / desportiva. E eu senti que era hora de dizer sim ao Vitória. Era hora de amadurecer um projeto que eu já tinha na minha cabeça há algum tempo, reunir algumas pessoas à minha volta que sustentassem e que dessem corpo a uma ideia que eu tenho para um Vitória diferente, e dei um passo, assumi esta candidatura, como disse atrás, com muito amor pelo clube, com muito amor pelos nossos associados e fundamentalmente para termos um Vitória diferente, um Vitória que nos orgulhe, um Vitória que recupere a sua identidade e acima de tudo que seja Vitória. Foi uma decisão amadurecida, certamente, custosa, por tudo aquilo que implica uma apresentação de uma candidatura à presidência de Vitória? Obviamente que é sempre uma decisão muito pensada, muito amadurecida. Isto era um projeto que eu que já vinha a desenvolver há cerca de um ano. Este projeto começou a ganhar corpo à medida que fui falando e que fui convencendo as pessoas que eu queria ter ao meu lado. Obviamente que dar este passo e tomar esta decisão envolve muita coragem, envolve também o comprometimento da minha família, o comprometimento da minha carreira enquanto treinador, e isso tem que ser pensado, tem que ser amadurecido, mas aquilo que eu quero deixar bem claro é que é claramente uma decisão que eu quero tomar, que eu quero avançar, e é uma decisão convicta, que iremos apresentar o melhor projeto para o Vitória, que iremos apresentar a melhor equipa para o Vitória, e, acima de tudo, tudo faremos para que o Vitória percorra outros caminhos e que seja o Vitória que eu, durante toda a minha vida, enquanto vimaranense, me habituei a admirar, a orgulhar e que quero ver de volta, quero trazer de volta para todo o universo vitoriano. Qual foi o clique, digamos assim, que o levou mesmo a tomar a decisão de avançar? Estando a estudar esse projeto há cerca de um ano, o que é que o motivou? Qual foi a decisão fulcral que o levou agora a tomar a decisão final? Eu acho que todos os vitorianos, e se andarmos pela cidade, se falarmos com os sócios de Vitória, os vimaranenses, há um descontentamento bem presente em relação àquilo que tem sido o rumo que o Vitória tem tomado. E aqui estas decisões nunca são tomadas num clique, são decisões, como disse atrás, amadurecidas. Eu fui partilhando aquilo que eu pensava, aquilo que eu idealizo para um Vitória. As pessoas foram começando a ser convencidas, começaram também a aportar as suas próprias ideias, a dar corpo a este projeto e de repente estamos envolvidos com tudo. Estamos envolvidos em montar a melhor equipa, estamos envolvidos em, como disse, servir o Vitória, levar o Vitória para outros patamares, num momento que é muito difícil. E aquilo que me motivou e que me fez estar aqui hoje, assumindo esta candidatura à presidência do Vitória Sport Clube, é sem dúvida o rumo pelo qual o Vitória nos últimos anos tem percorrido, tem o patamar que o Vitória neste momento se encontra e que eu, enquanto vimaranense, enquanto vitoriano, não me identifico. E dei esse passo e, como disse atrás, disse sim a este projeto, disse sim ao Vitória, para que, com muita coragem, mas muito bem sustentado pela equipa que está atrás de mim, possamos dar conta do recado e devolver o Vitória àquilo que eu acho que o Vitória deve ser. Uma candidatura que aporta sempre riscos, como já falou, a questão da carreira de treinador, que tinha iniciado nos últimos anos, e também a questão da imagem que tem junto dos vitorianos. Isso pesou também para tomar a decisão? Eu nunca vivi muito preocupado com a minha imagem. Aliás, eu após 2013, quando terminei a minha carreira como jogador, poderia ter integrado a estrutura do Vitória num quadro bem mais confortável, e aí decidi enverdar por outro rumo, o rumo de treinador, e por isso a imagem, o conforto nunca fez parte daquilo que eu procurava para a minha vida. Gosto de desafios, gosto de sair da minha zona de conforto, sei que é um cargo ao qual eu me candidato extremamente difícil, onde temos uma exposição mediática tremenda, mas, como lhe disse, isso a mim não me faz confusão absolutamente nenhuma, porque o que me move
é bem maior do que isso. O que me move é o amor que tenho pelo Vitória, o desejo que eu tenho de dar a este clube um rumo completamente diferente, e isso por si só vale por tudo o resto. A base do projeto que pretende apresentar aos vitorianos incidirá sobre que temas fulcrais? Nós, a seu tempo, iremos apresentar o nosso programa eleitoral, como é óbvio, mas há questões base que têm a ver com valores que eu aprendi desde que entrei no Vitória Sport Clube aos 11 anos. Que tem a ver muito com o reforço da nossa identidade enquanto clube. Acho que isso tem vindo a perder e eu, se vocês estiverem atentos em algumas intervenções que tive no passado, alertei muito para isso, para um clube que se estava a fraturar, um clube que se estava a dividir, um clube que vinha perdendo um pouco da sua identidade. Eu acho que isto é fundamental para qualquer projeto que a gente possa apresentar. É importantíssimo que esteja alicerçado em valores que identificam muito o que é o Vitória e o que é Guimarães, ou seja, a fusão entre a cidade e o clube tem que ser muito potenciada, tem que ser reforçada. Nós vivemos num tempo muito difícil, onde as pessoas se foram afastando um pouco do futebol, e é importante nós criarmos aqui estas bases que orgulhem os vitorianos, que os motivem a voltar a abraçar este projeto, que os responsabilize, que todos juntos serão extremamente importantes e decisivos para que o Vitória possa sair deste problema financeiro / desportivo que vive, e isso é algo que eu também quero focar muito. Voltar a unir o Vitória é fundamental para os próximos passos que iremos dar, e esse projeto esportivo / financeiro, porque aqui também não podemos esquecer que nós iremos apresentar no nosso programa um projeto de recuperação financeira para o clube e ao mesmo tempo um projeto de alavancar o nosso programa desportivo, ou seja, as nossas ideias que temos para o Vitória enquanto a sua missão desportiva / social. E isso para nós é fundamental, estar assentes nestes valores que eu atrás reforcei. Os valores do reforço da nossa identidade, os valores daquilo que é a aproximação que nós temos que ter ao nosso tecido social / tecido empresarial que está à volta de Guimarães, o trazer as pessoas de volta para dentro da nossa casa, com orgulho, unidas e com um sentido muito prático de servir o Vitória. Acho que é hora de cuidarmos do Vitória, e o passo que eu estou a dar aqui, este passo que eu estou a dar à frente, este assumir de uma candidatura, parte muito daí, parte muito de tentar mobilizar toda esta gente que ama o Vitória, que é hora de todos darmos as mãos e de cuidar do Vitória e de servir o Vitória. A preocupação financeira já se percebeu que está inerente aos vitorianos, porque perceberam pelos últimos relatórios apresentados tanto pelo clube como pela SAD que não é uma situação nada fácil, digamos assim. A consciência que tem dessa questão financeira assusta qualquer candidato à presidência do Vitória nesta altura? Eu não utilizaria... Porque nunca se percebeu assim uma situação tão difícil como a que mostram os números, não é? Eu não utilizaria a palavra assustar, porque se estivesse assustado não teria dado um passo em frente. Claro. Agora deve-nos preocupar a todos. Eu sei que no nosso universo vitoriano há a tendência para estarmos mais preocupados com a questão da bola entrar ou não entrar, isso é normal, é o lado emocional, mas do ponto de vista racional deve preocupar os vitorianos, deve preocupar todos aqueles que se estão a envolver neste processo que se irá iniciar pós 3 de fevereiro. É importante que todos tragam soluções, é importante que disponibilizemos as nossas próprias soluções para todos os candidatos que se apresentem, porque todas elas serão poucas. O momento que o Vitória vive do ponto de vista financeiro é gravíssimo, isto tem que ser dito. O Vitória precisa claramente de arrumar a casa, precisa claramente de reduzir os seus custos. O Vitória precisa claramente de ter um projeto desportivo que suporte toda esta envolvência que está à volta do clube, que suporte toda a estrutura que foi criada à volta da sua equipa e à volta do negócio em si, SAD, não é? Do SAD Clube, porque da forma que nós estamos a percorrer, o caminho que nós estamos a percorrer, leva-nos a um desequilíbrio completo naquilo que é a aposta que nós fazemos do ponto de vista financeiro e os resultados que temos tido do ponto de vista desportivo. E quando isso se dá-se um claro desequilíbrio nas contas do clube, e isso é público, as contas, todos os vitorianos tiveram acesso a elas, devem nos preocupar a todos, e nós vamos trabalhar nesse sentido para encontrar soluções para que o Vitória se reequilibre, para que o Vitória reencontre o seu caminho, para que o Vitória se reestruture
maturo do ponto de vista financeiro, mas que acima de tudo um Vitória competitivo, porque sem um Vitória forte do ponto de vista desportivo, as coisas não se resolverão. Já tem ideia daquilo que será necessário fazer em termos financeiros para equilibrar o clube nos próximos meses? Porque a urgência parece ser essa, já para os próximos meses. Sim, muito se tem falado, mas nós também temos que ter a noção, porque não andamos nisto aqui há 2 dias e o problema é grave, mas só teremos noção do verdadeiro problema que o Vitória vive pós dia 5 de março. Porquê? Porque a experiência diz-me isso. Normalmente, quando pensamos que temos um problema, depois de chegarmos, de abrirmos as portas no primeiro dia, o problema normalmente é bem pior do que aquilo que nós tínhamos conhecimento. E teremos que estar preparados para isso. Obviamente que, do ponto de vista financeiro, eu tenho uma equipa e procurei rodear-me de gente muito capaz, de gente que eu confio, de gente que irá, juntamente com a nossa equipa, em conjunto, apresentar um plano de reestruturação financeira para o Vitória e terá que partir muito por aí. O Vitória obrigatoriamente terá que reduzir os seus custos na sua estrutura. E aproveito também para dizer isso, porque acho que é importante neste processo dizermos a verdade e sermos transparentes para com os sócios. Os sócios estão cansados daquelas promessas megalómanas que se vêem nas campanhas que antecedem o ato eleitoral. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para ser verdadeiros, para sermos rigorosos nas nossas propostas e o Vitória terá que apresentar um plano de reestruturação financeira que envolve, obviamente, reduzir os seus custos, como é óbvio, e ao mesmo tempo tornar até a sua estrutura, que eu acho que é bem possível, uma estrutura muito mais fluida, muito mais curta, mas ao mesmo tempo muito mais capaz e muito mais funcional. O projeto desportivo do Vitória. O Vitória tem que ser obrigatoriamente um clube que seja mais equilibrado em termos de ambição e que esteja mais vezes nos lugares do topo da tabela classificativa, ao invés destas oscilações que tem tido. Temos a Vitória num ano a conseguir um apuramento para o europeu e depois 2, 3 anos sem conseguir lá chegar. Certamente é muito por aí que vai projetar aquilo que ambiciona o Vitória para o futebol sénior, mas há um projeto que certamente englobará tudo o que é desde a formação até o futebol sénior. E sem esquecer aqui também as modalidades, mas que isso é outro tempo. Claro, eu acho que nós, quando falamos num projeto esportivo, temos sempre a tendência para olhar para o final das coisas, ou seja, chegaremos nós ou não em julho às competições europeias. E nunca nos preocupamos da forma como vamos chegar, nunca nos preocupamos com o processo. Isso é algo que eu também tenho sentido e é algo que me levou a estar aqui. O Vitória tem sido e tem apresentado planos aos seus associados que não são nada mais, nada menos que planos anuais. O Vitória varia na sua política desportiva, na sua política financeira, na sua política de mercados, varia de ano em ano. Ou seja, não há um plano estrutural que comprometa também os seus associados, que seja apresentado aos nossos sócios, que diga onde é que nós queremos estar daqui a 5 anos, onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos. E isso tem que ser apresentado e nós vamos apresentar isso. Porquê? Porque aí sim chegaremos e acabaremos com a volatilidade de estarmos um ano na UEFA e outro ano, 2 anos ou 3 anos afastado daquilo que são os nossos objetivos. E para isso é necessário traçar um plano, é necessário termos uma aposta muito forte na nossa formação. E eu dizer isto é um chavão, todos vão dizer que todos dizem, e é só analisarmos as campanhas do passado, todos usam a formação ou de certa forma para atacar e dizer que vão fazer melhor, ou por outro lado dizer que será o sucesso ou que será o segredo para resolver os problemas, mas é óbvio que a formação tem um papel fundamental no Vitória. Nós temos que criar uma escola, nós temos que criar uma formação de excelência em Portugal, nós não podemos perder aquilo que nos últimos tempos nós tínhamos aqui na nossa região, que era uma supremacia sobre os outros. E o Vitória tem que recuperar isso, tem que montar um projeto esportivo, tem que investir muito mais na sua formação, muito mais nos recursos humanos que vai disponibilizar para trabalhar os nossos jovens, tem que projetar um projeto esportivo onde os plantéis sejam muito mais curtos, onde as portas estejam abertas para que haja uma transição de jogadores de escalão para escalão, o jovem, apostarmos claramente no jovem jogador português, no jovem jogador português que conhece muito bem o Vitória, que conhece a nossa identidade, que facilmente, ao entrar dentro da nossa estrutura, dentro do nosso mundo, irá perceber o que nós pretendemos e nós temos que acreditar neles, temos que lhes dar essa possibilidade de percorrermos aqui um caminho juntos, ou seja, dos objetivos individuais e dos objetivos coletivos que nós, enquanto clube, vamos nos propor. Por isso a formação terá sempre um papel fundamental.
E aí eu acho que tenho uma vantagem, porque trabalhei na formação durante muitos anos, conheço muito bem a formação de Vitória. E o que é que está a faltar à formação de Vitória nesta altura para crescer como outros cresceram? É só uma questão de infraestruturas ou também é... Porque o Vitória já se percebeu que está muito limitado em termos de infraestruturas para a formação. O Alex passou por lá e sabe que teve que andar com a casa às costas e vê-se agora as equipas a jogarem em Heróis, outras a jogarem em Santiago Mascotelos, sem terem espaços de treino, sem terem espaços de treinos adequados. É só uma questão de infraestruturas para esse crescimento ou também uma questão de filosofia? Das duas coisas, mas obviamente que a questão da formação assenta em dois pilares básicos, que têm a ver com infraestruturas e têm a ver com prospecção. Se nós não formos fortes nem numa nem noutra, é impossível termos uma formação de qualidade, por muito bons que sejam os treinadores, enfim, por muito boas que sejam as infraestruturas, se não formos capazes de detectar talento no timing certo, de o potenciar e depois de o rentabilizar, as coisas não adianta andarmos aqui a enganar as pessoas. Por isso, quando eu digo que temos que apostar muito forte na nossa formação e torná-la uma formação de excelência dentro do nosso país, dentro dos nossos quadros, é muito importante que essas questões que têm a ver com a infraestrutura que o Vitória tem passado nos últimos anos e que dificulta muito quem lá está a trabalhar, sejam resolvidas e para isso aparecerão projetos nesse sentido de academias que estão no papel e que infelizmente as coisas ainda não avançaram, mas têm que avançar forçosamente e ao mesmo tempo termos uma capacidade tremenda de intervir no mercado, de detectar talento, de conseguirmos convencer os nossos jovens que o melhor projeto para eles é o Vitória, de lhes darmos as condições necessárias para que eles desenvolvam as suas capacidades e, como disse atrás, para que juntos percorramos um caminho que sirva ao interesse de todos. Por isso é um conjunto das duas coisas, é o tu teres a capacidade de desenvolver um projeto aliciante, de tu teres a capacidade que para esse projeto precisas de infraestruturas capazes e ao mesmo tempo recursos humanos capazes de identificar talento, de o desenvolver e de o rentabilizar. Alex, voltando um bocadinho ao início dos motivos que o levaram a avançar com esta candidatura, falámos da equipa que conseguiu reunir à sua volta e da importância que tem com a equipa com que avança. Essa foi a equipa que realmente lhe dá mais confiança para este projeto, as pessoas que reuniu à sua volta dão-lhe essa confiança de fazer um projeto sustentável para o Vitória? Conseguiu reunir as pessoas que queria, ter as pessoas que desejavam? Se assim não fosse, não estaria aqui. Das primeiras frases que tive quando comecei este processo foi que só avançaria se conseguisse reunir uma equipa forte que estivesse por trás de mim. Eu acho que os homens têm que ter a noção dos seus limites, não existem homens perfeitos, este não é um projeto de um homem só e para isto ter sucesso é preciso ser um projeto de uma equipa. E sempre disse a quem me acompanhou que era importantíssimo eu ter as pessoas de minha confiança e que aportem confiança também aos vitorianos, que possamos todos juntos resolver o problema. Além disso, parti também sempre de um princípio muito simples. Se não conseguisse convencer essas pessoas através das minhas ideias, também não avançaria porque não seria capaz de convencer os vitorianos. E como consegui, num momento tão difícil, seduzir estas pessoas que se juntaram ao processo, que deram corpo a esta ideia e que serão apresentadas em breve, se não conseguisse fazer isso também não teria capacidade para convencer os vitorianos. E como as convenci, e para as convencer é preciso pôr aqui muita coisa em cima da mesa. Temos famílias, temos a exposição pública, enfim, há muita coisa que está à volta do Vitória que infelizmente tem afastado muito daquilo que é a nossa melhor massa crítica. E é algo que nós também temos que refletir, mas como consegui que eles estivessem aqui ao meu lado, dando-me essa confiança, essa sustentabilidade, abraço este projeto com muita confiança, com muita convicção que iremos convencer os sócios do Vitória Sport Clube que esta é a melhor equipa e que este é o melhor projeto para introduzir dentro daquilo que será o futuro do Vitória. Alex, as eleições vão acontecer dentro de aproximadamente um mês, já estamos com um prazo relativamente curto, entre aspas, porque as eleições foram marcadas para o dia 5 de março. O Alex, na primeira intervenção que fez ao assumir a candidatura, pediu a finalizar respeito, que era importante ter respeito nesta campanha eleitoral. O que é que o levou a avançar com esse pedido? O que é que o fez pedir? Uma coisa muito simples, eu acho que pedir união aos vitorianos, e eu acho que é fundamental os vitorianos unirem-se, já o disse atrás, sem isso o Vitória não terá futuro. Os vitorianos têm que abraçar este projeto, têm que abraçar o Vitória, têm que cuidar do Vitória e para isso têm que estar unidos.
E volto a dizer aquilo que já disse muitas e muitas vezes. Quando estivemos unidos, fomos capazes de vencer o título mais importante da nossa história em 2013, num momento dificílimo. E quando eu peço respeito, vai neste sentido. Pedir respeito, pedir união, pedir que todos se envolvam com o Vitória pós-eleições, acho que é demagógico. Porquê? Porque se numa campanha vai valer tudo, há feridas que se vão abrir, que depois não é acabando as eleições que as coisas, num clicar, se vão resolver. Se nós queremos unir, temos que começar a unir a Vitória também numa campanha com respeito, numa campanha onde se partilham ideias, numa campanha com elevação, uma campanha ao nível do Vitória. O Vitória é um clube que todos os agentes que estão à volta deste fenómeno desportivo respeitam, gostam, admiram, e nós, enquanto candidatos, nós com a responsabilidade que assumimos ao estarmos a apresentar um projeto para o futuro do Vitória, temos esse dever e temos essa obrigação de nos respeitarmos todos uns pelos outros, respeitar as ideias, obviamente com projetos diferentes, isso até é de salutar, mas acima de tudo que não se abram, que o Vitória não saia de um processo eleitoral mais fraturado ainda, mais dividido ainda, pensando que num clicar as coisas no dia 6 vão se resolver. Não, nós temos que dar o exemplo, a partir do dia 3, onde vamos entregar as nossas listas e com elevação respeitarmos os nossos parceiros, porque não são adversários, são parceiros que trazem para cima da mesa propostas diferentes, que procuram trazer alternativas para o Vitória, e os sócios, com o seu direito, analisar, estudar e depois tomarem a sua decisão. Nestes últimos dias já começou um bocadinho a campanha nas redes sociais, já o quiseram associar um pouco ao passado, à gestão, por exemplo, de Júlio Mendes e de Armando Marques, fazer-lhe uma colagem até negativa com quem geriu o clube recentemente. Como é que viu esses episódios e como é que comenta esses episódios? Se viu de alguma forma afetado por isso, ou se acha que isso de alguma forma pode condicionar até aquilo que pretende fazer nesta campanha, neste projeto? Condicionar não, mas já me conheces há muito tempo e sabes que não consigo mentir. Magoado, um pouco magoado com muita coisa que se disse, porque a mim, se há algo que me dói, é a mentira. E se me querem associar ao passado, eu tenho muito orgulho no passado que tive pelo Vitória, são mais de 20 anos, tenho muito orgulho na história do Vitória. Trabalhei com 5 presidentes, respeito-os a todos, trabalhei com muitos funcionários, muitos treinadores, tive colegas de profissão, tive colegas de trabalho agora como treinadores, enfim, respeito toda a gente, porque esse foi um valor que o Vitória me ensinou quando entrei naquela casa aos 11 anos. Respeitarmos, termos lealdade, sermos gratos, obviamente com posições diferentes, mas não contem comigo para baixar o nível, para o vale tudo para chegar ao poder. Isto é um projeto individual, isto é um projeto que se inicia na minha cabeça, é um projeto onde eu convenci pessoalmente as pessoas a abraçarem esta ideia, é independente do ponto de vista intelectual, será independente no futuro em relação às decisões que nós iremos tomar para tudo, e caso os vitorianos achem que nós somos os mais capazes, eles podem ter a certeza que este é um projeto que será independente, que terá sempre os associados do nosso lado, que terá sempre muita transparência, que eles farão parte, muitas das vezes, das soluções que serão apresentadas. E isso a mim magoou-me porque ninguém consegue lidar com a mentira. E às vezes tu sabes muito bem que apagar um boato, apagar algo que hoje em dia, com o mundo que vivemos de redes sociais, isso facilmente é difundido e torna-se muito difícil depois apagar essa ideia. Agora, não é algo que me preocupe, porque sei perfeitamente qual é o objetivo, sei perfeitamente que após o meu anúncio de candidatura recebi mensagens e incentivos de vitorianos a darem-me coragem, a felicitarem-me, que me deixou extremamente feliz e ainda mais motivado. E percebo que quem projeta isso para o mercado tem uma segunda intenção. E eles próprios sabem que isso é mentira, porque é mentira, mas há uma segunda intenção. Agora, também tenho que o dizer, se isto parte de quem está lá ou de quem quer ir para lá, demonstra também muito daquilo que é a essência, e os vitorianos também terão que pensar nesse tipo de pessoas, se são esse tipo de pessoas que querem à frente do Vitória. Comigo não contem para isso, comigo contem para elevação, para respeito e, acima de tudo, para servir o Vitória.
Como é que classifica a gestão do mandato que está a chegar ao fim de Miguel Pinto de Lisboa? Nos últimos 3 anos, como é que viu este mandato desta gestão? Mais uma vez, com todo o respeito que tenho pelo atual Presidente Miguel Pinto de Lisboa, pessoa com quem eu também trabalhei e respeito, e também já me cruzei com ele sem qualquer tipo de problema, tem sido um mandato que, do ponto de vista desportivo, acho que esta época ainda não acabou, mas acho que os associados e nós não estamos contentes com o rumo que o Vitória foi tomando e os resultados que foi alcançando. Do ponto de vista financeiro, acho que isso está à vista de todos, que é uma gestão desastrosa, mas lá está, não quero pessoalizar a coisa. Do meu ponto de vista, há aqui uma grande incompetência na forma como o Vitória tem sido liderado nos últimos anos, uma falta de preparação tremenda para estar à frente de um clube como o Vitória, um zigue-zaguear de políticas desportivas que me assustam. Ora se aposta tudo no jogador do mercado europeu, internacional, jovem, ou de repente se aposta no jogador português, ou se de repente há uma aposta em treinadores muito jovens e depois, passado 1 ou 2 meses, opta-se por treinadores mais credenciados no nosso campeonato português. Ora, se de repente o homem que era o homem forte do futebol bate com a porta, e um presidente que dizia que numa campanha eleitoral que de futebol muito pouco percebia, mas que se iria rodear de gente que percebesse de futebol, eu pergunto, quem é que temos neste momento à frente do futebol do Vitória, à frente da política desportiva do Vitória? E isso a mim assusta-me porque acho que o Vitória tem sido gerido de uma forma que eu quero que o Vitória seja gerido de uma forma completamente oposta. Se eu há uns minutos atrás disse que isto não era um projeto de um homem só, eu acho que o Vitória tem sido gerido por um homem só. E um homem só comete mais erros, um homem só está menos preparado e um homem só dificilmente, num clube com a estrutura do Vitória, com o peso do Vitória, tem sucesso na sua gestão. Com que modelo de gestão é que se identifica mais nesse sentido? Eu acho que, e essa é uma excelente pergunta que eu vou aproveitar para também passar esta mensagem. Eu sou uma pessoa muito identificada com a área desportiva, com a área do futebol e candidato a um lugar de presidente. Mas as pessoas que não pensem que será o Alex que irá escolher o jogador A, B, C ou D. Não, o Alex terá a missão de montar uma estrutura. O Alex terá a missão de colocar as pessoas no seu devido lugar, de delegar, de lhes dar autonomia para que eles possam emitir pareceres, para que eles possam, ao fim e ao cabo, ajudarem a que a decisão final, que é tomada pelo Conselho de Administração, seja uma decisão muito mais lúcida, assente em vários parceiros, quer seja do ponto de vista do scouting, quer seja do ponto de vista do treinador, quer seja do ponto de vista do diretor desportivo e até do ponto de vista financeiro. E eu estarei, como é óbvio, no topo da hierarquia, juntamente com o nosso Conselho de Administração, a tomar essa decisão final. Não contem comigo para estar por cima ou para ultrapassar aquilo que é uma estrutura que eu acho que é importante nós definirmos e termos a capacidade de a operacionalizar. Porque o mais difícil que existe dentro de um clube de futebol como o Vitória é operacionalizarmos a coisa. Podemos ter aqui muitas ideias, mas como é que vamos fazer as coisas? Que missões é que iremos dar às pessoas? Quem reporta a quem? Que metodologia de trabalho? Que protocolos iremos colocar em cima da mesa? Que políticas desportivas nós iremos balizar para que as pessoas depois em baixo possam emitir pareceres, possam ir para o mercado, possam, entre aspas, mastigar aquilo que será sempre uma decisão final minha, juntamente com o meu Conselho de Administração. Alex, tudo indica que teremos 3 candidaturas, já 2 que são publicamente conhecidas, do Presidente atual tudo indica que será em breve oficializada. Até que ponto isto dificultará quem quer chegar à presidência do Vitória a ver, neste caso, 3 candidaturas? Seria mais interessante haver apenas uma de oposição ao atual Presidente? Ou isto será igual no que diz respeito à candidatura? Eu não quero entrar por esses jogos estratégicos, esses jogos políticos. Acho que a pluralidade de ideias é sempre salutar. Acho que, neste caso, temos o Miguel, que já assumiu a sua candidatura. O atual Presidente, tudo indica que também o faça. Nós também já o fizemos.
eventualmente poderá aparecer uma outra candidatura, não sei, mas fundamentalmente eu acho que esta capacidade, esta demonstração que o Vitória está vivo, esta demonstração de amor pelo clube, de amor à causa, de nos disponibilizarmos para servir e para apresentar alternativas é o mais importante. Acho que isso, estarmos aqui com contagens de votos ou alas, entre aspas, políticas, isso acho que o Vitória tem que se manter afastado desse tipo de estratégia. Temos é que fundamentalmente convencer os sócios, falarmos para todos os sócios com respeito, com elevação e apresentarmos as melhores ideias e depois os sócios irão decidir, como é óbvio. Há pouco, voltando um pouco à gestão de Miguel Pinto Lisboa, quais é que acha que foram os principais erros que foram cometidos ao longo dos últimos 3 anos? A falta de convicção. Acho que o Vitória, como disse, nunca teve uma ideia, uma política desportiva. Ao mínimo, Carlos Freitas implementou uma política desportiva dentro do clube, e eu também já o disse, se vocês tiverem a oportunidade de ir à Rádio Santiago há cerca de 2 anos atrás, eu dei lá uma entrevista onde já falava isso, onde já previa que isto iria acontecer. As pessoas não trazem um projeto para o Vitória, as pessoas, entre aspas, contratam uma pessoa que simboliza um projeto para o Vitória. E isso não contei comigo para isso. Nós vamos apresentar um projeto desportivo para o Vitória e vamos identificar, no mercado, como é óbvio, um perfil que incorpore aquilo que nós defendemos e a filosofia que nós queremos ver implementada dentro do clube. Não contem connosco para, numa ausência de ideias, encontrar no nosso mercado alguém muito conhecido ou alguém que nos últimos tempos fez um bom trabalho e que, de certa forma, pinte um quadro aos associados e que lhes dê alguma tranquilidade, dizendo este homem vai salvar o Vitória. Não contem connosco para isso. E Carlos Freitas simbolizou um pouco isso. Simbolizou uma candidatura apareceu numa candidatura do atual presidente, onde lhe deu força, mas que depois, naquilo que foi o seu trabalho, ao mínimo deslize, ao incumprimento de objetivos, saiu. Saiu porque não há convicção, porque no fundo não havia um projeto desportivo. E de repente o Vitória anda num zigue-zaguear de políticas desportivas que, no meu ponto de vista, não nos vai levar a lado nenhum, a não ser tapar um buraco aqui, tapar um buraco acolá, e de repente já abrimos outro buraco ali e o Vitória não consegue dar um passo em frente. E para isso é muito importante aquilo que eu vos disse atrás, apresentarmos um plano, quer do ponto de vista financeiro, quer de um ponto de vista desportivo, que comprometa os sócios e que lhes diga que este plano do ponto de vista desportivo não será só do presidente Alex, será um plano a longo prazo, que alguém que venha a seguir possa, obviamente com o seu cunho pessoal, alterar uma coisa ou outra, mas temos um rumo. Acho que nós temos a obrigação de dizer aos sócios onde é que nós queremos estar daqui a 5 anos, enquanto Vitória. Temos que dizer isso aos sócios. E o que é que temos que fazer? Que caminho é que vamos percorrer? Porque o Vitória, nos últimos tempos, é fácil entrarmos num café e vermos o descontentamento dos vitorianos dizendo que como é que é possível um clube como o nosso estar na situação que está. Nunca conseguimos. É impressionante, nunca, é impossível, não consigo compreender. E eu faço uma pergunta aos associados. Mas será que não estamos, ano após ano, a percorrer os mesmos caminhos em busca de resultados diferentes? O que nós vamos propor é percorrer outros caminhos em busca de resultados diferentes. Em busca de colocar o Vitória naquele patamar que eu acho que o Vitória, neste momento, do ponto de vista social, nunca perdeu, mas que, do ponto de vista desportivo, tem vindo a perder. E é hora de aproximarmos o Vitória da grandeza dos seus associados. E para isso é preciso um plano, para isso é preciso ter a coragem de percorrermos outros caminhos, para isso é necessário comprometer os sócios, uni-los e todos juntos, não tenho dúvidas que o Vitória será aquilo que nós, no fundo, desejamos todos os dias que o Vitória seja. As eleições de Vitória acontecem sempre, ou habitualmente, neste mês de março, com uma época desportiva em curso. Espera que este processo não condicione aquilo que é a prestação desportiva do Vitória? É importante transmitir de fora para dentro essa estabilidade por parte de toda a gente? Claramente, não contem connosco para criar instabilidade ao grupo de trabalho. Aliás, eu conheço muito bem o grupo de trabalho do Vitória. Fui um ex-jogador, um treinador, mas também sei que os profissionais da Vitória são profissionais maduros, são profissionais experimentados e que irão pôr de lado toda esta discussão que irá existir à volta deste processo eleitoral. Agora, da nossa parte, contem, lá está, com elevação, com respeito, não só pelos nossos colegas que se vão candidatar
às eleições do Vitória, mas também por respeito aos funcionários do Vitória, por respeito aos jogadores do Vitória, a todos aqueles que fazem parte, hoje em dia, da estrutura do Vitória. Acho que isso, da nossa parte, é um ponto assente. Não contem connosco para dizer mal por dizer. Contem connosco para acrescentar e, para, acima de tudo, respeitar aqueles funcionários que eu conheço muito bem e conheço praticamente toda a estrutura do Vitória, e também passei por muitos processos eleitorais enquanto funcionário do Vitória, e se não gostava na altura de ouvir determinadas coisas que se diziam, não contem comigo para alimentar esse circo. É extemporâneo, então por isso perguntar-lhe se Pepe é o treinador do Alex se for eleito presidente do Vitória 5 de março. Obviamente que é o treinador do Vitória. Eu, por acaso, tenho a felicidade de conhecer o Pepe pessoalmente. É um excelente profissional, um homem que está apaixonado pelo Vitória e que representa aquilo que eu acho que é fundamental para um projeto como o Vitória. Alguém que quer estar no Vitória. Alguém que não vê do Vitória um trampolim. O Vitória, nos últimos tempos, foi muitas vezes visto como aquele clube que nos poderia projetar para outros voos. E o Pepa, sinto nas palavras dele, que é um homem que gosta de estar no Vitória e que também ele quer abraçar este projeto e que quer marcar história dentro do nosso clube. E isso, para mim, é muito importante. Não olhar para o Vitória como um ponto de passagem, mas sim um lugar onde ele é feliz, um lugar onde ele quer contribuir com todo o seu conhecimento e um lugar onde ele também quer deixar história. A 5 de março, se for eleito presidente do Vitória, qual será a primeira decisão que vai tomar? A 5 de março, obviamente que é reunir com a equipa, reunirmos e percebermos. Eu conheço toda a estrutura de Vitória, acho que é importante reunirmos todos os recursos humanos que estão neste momento envolvidos dentro de Vitória, motivá-los, organizá-los, porque tem-se vindo a falar muito em organização, mas a organização para mim não tem nada a ver com custos salariais ou com cargos que se criam só com nomes bonitos, só para que os associados leiam na imprensa e pensem que já somos um clube XPTO. Não. Acho que nós temos a obrigação de os organizar, nós temos a obrigação de os motivar, nós temos a obrigação de lhes mostrar um caminho diferente, de uma liderança completamente diferente. E isso tem que ser feito logo desde o primeiro dia. Agora, eu percebo perfeitamente a sua pergunta e aquilo que faremos, como é óbvio, é apresentarmos enquanto equipa e, ao mesmo tempo, darmos uma palavra forte que existe futuro para o Vitória, que o Vitória vai ser um clube sustentado, que vamos precisar de todos eles e que, acima de tudo, vamos ter que ter outra postura dentro daquilo que é a nossa organização, outra capacidade, outros níveis de exigência, porque o Vitória assim o obriga, mas fundamentalmente temos que devolver felicidade a quem trabalha dentro do Vitória, felicidade aos nossos adeptos, e para isso é importante um bom ambiente de trabalho e uma boa gestão de recursos humanos.